Seja bem-vindo ao sétimo atributo, e eu tenho certeza que você deve estar aí pensando: "Ué, Freitas, o que que aconteceu? Mudou o cenário de uma hora para outra?" Sim, e eu sabia que isso ia acontecer. E eu fiz isso justamente para a gente falar do sétimo atributo, que é o principal atributo das operações especiais, mas também é o principal atributo do ser humano. Talvez nenhuma outra espécie do planeta possua esse atributo. Eu não sei se você já sabe qual é, mas se você não sabe, o principal atributo das operações especiais, e deixa eu fazer uma correção aqui. Você só não sabe se você não assistiu às primeiras aulas. O sétimo atributo, o sétimo atributo é a flexibilidade. Deixa eu melhorar esse D aqui. Flexibilidade. É isso mesmo. A flexibilidade, tá horrível aquele D ali. Vou dar uma melhorada nele aqui, ó. Ó, flexibilidade. É isso mesmo. Eu sabia que eu ia ter que fazer uma viagem, e é uma viagem a passeio, a lazer, e eu falei assim: eu vou levar o meu equipamento e vou me adaptar. Eu vou, eu vou ser flexível às condições e fazer o meu melhor para levar para vocês esse atributo. Então foi por isso que eu dei uma pausa no fim para trazer aqui esse atributo, que a gente vai falar dele muito mais de forma a entender a importância na nossa jornada do que usar uma ferramenta em si. Eu falei que é o principal atributo das operações especiais, mas você, enquanto ser humano, tem esse atributo. Por quê? Nenhuma outra espécie do planeta é capaz de se adaptar em qualquer campo como o ser humano. Então, eu vou entrar até aqui num detalhe que é bem interessante. Muitas vezes eu vejo podcasts desses caras famosos falando o seguinte: águia anda com águia, leão anda com leão. Quando eles estão trazendo isso, eles estão falando de uma modelagem de algo que, segundo a visão deles, dá muito certo. Dá muito certo. E eu já ouvi falar que a pior coisa que você pode escolher ser é o pato, porque o pato para eles é sinônimo de que faz tudo, mas não faz nada bem. Faz de tudo um pouco, mas não faz nada bem. Só que eu vou aqui trazer uma discordância. Ou discordância não, um novo entendimento. Eu espero que você entenda e adapte. Quando as pessoas estão falando para a gente ser igual a um leão, se eu for trazer meu entendimento da PNL, eu estou entendendo que ele quer que eu copie as características do leão ou da águia, tá? Mas eu te pergunto, para o seu atual momento, qual é a característica que você está precisando? Qual é a característica que você precisa adotar de algum desses animais, que esses players, que esses caras que têm sucesso financeiro na jornada deles? Qual é a característica que eles estão falando que você tem que adotar? Porque se você for adotar o comportamento do leão como um todo, você pode estar adotando um comportamento de um leão que não se dá bem com nenhum dos outros leões, que é individualista no seu território, que, né, tem várias mulheres. Estou trazendo aqui de forma figurada. Porque, sim, eu acho que a gente pode adotar características desse leão, como a do foco na hora de buscar o resultado, que vai servir para a gente. Só que eu quero te trazer um detalhe. Eu falei no início desse vídeo que a principal característica das operações especiais é a flexibilidade. Tá? E também fiz aqui uma rápida. É, eu trouxe as características do pato e o que falam dele. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Se eu pegar um leão e jogar esse leão de um avião, ele vai voar? Provavelmente não, né? Se eu jogar ele no mar, ele vai nadar como um tubarão? Provavelmente, se não sair uma hora, ele morre afogado. Então a gente precisa olhar para a nossa jornada sempre, 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 segundo o resultado que a gente está buscando.
ponto A, lembra lá do início, para o ponto B. A matemática é ponto A mais recursos igual ao ponto B. E a gente vai encontrar interferências. Como eu, no meio da gravação desse programa aqui para vocês, desse curso, dessa patrulha do conhecimento, pintou uma viagem. E ao invés de eu falar não, porque eu preciso terminar as minhas gravações, eu falei, não, eu vou com você, mas eu vou ter que levar, e lá eu vou ter que tirar algumas horas de cada dia que eu passo lá para fazer e cumprir minhas obrigações. Que uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho hoje, né, no que eu faço hoje, é poder fazer o que eu faço da onde eu estiver. E eu estou aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, podendo gravar essa aula para você. E foi pensado, tá? Foi pensado, eu deixei essa última aula pensada. Mas voltando, quando a gente está falando, eu acredito que todo mundo tem características positivas e negativas que nós podemos adotar para o resultado que a gente está querendo alcançar agora. E eu trouxe o pato. O pato, quando eu olho para ele, enquanto muitos estão falando que não, eu olho ele com a característica da flexibilidade. Ele é adaptável, terra, céu e mar, como as operações especiais. Então, se eu tivesse que escolher uma característica desse animal, eu tiraria a capacidade de ser flexível e se adaptar em elementos naturais diferentes, como terra, céu e mar, e essa seria a característica que eu adotaria. Por quê? Se você me perguntar qual foi a maior característica que eu aplico hoje na minha vida para me adaptar às interferências que surgem, sem dúvida nenhuma, é a flexibilidade. E a PNL me diz que os mais flexíveis são aqueles que vão alcançar melhores resultados. Então, a flexibilidade, senhores, é a capacidade de você entender o que deu errado, o que está dando errado e alterar sem precisar que o resultado final já tenha sido concluído. Então, se você vem estudando e você está fazendo o teu 360, como a gente falou no sexto atributo, e você, a partir de algum momento, percebe que aquele padrão de estudo não vai te levar ao resultado, muda, seja flexível, busca outras maneiras. Se você está numa relação, você quer continuar nessa relação, mas existe comportamentos seus que vão gerar resultados para o fim dessa relação, estou trazendo aqui exemplos, tá? Criando exemplos, faz uma avaliação, muda. Você tem a capacidade de se flexibilizar e adaptar. Tem muita gente que fala, eu tenho personalidade forte. Personalidade forte quebra, afunda. Mindset físico, segundo Carol Dweck, são os que mais perdem na sua jornada em busca do seu resultado e, se você quiser falar, no seu sucesso. Então, quanto mais flexível você for, maior a sua capacidade de se adaptar às circunstâncias, principalmente aquelas que você não consegue prever. Aquela que você não estava previsto essa viagem aqui, e eu falei, putz, já sei como é que eu vou usar. Eu aceitei o convite de vir para cá, passar um final de semana, cheguei antes, mas eu conversei, falei, olha, eu vou, mas eu posso levar o material, não é muita coisa, eu vou. É óbvio que eu combinei com a pessoa que estava, eu não condicionei, e que estava não, né? Que é a minha namorada, a Carol, e ela, não, sem problema, a gente vai passar lá, dá para você fazer, fica tranquilo. Então, através de uma conversa, nós chegamos a esse consenso e eu pude vir tranquilo. Então, posso passar meu final de semana, eu posso estar aqui gravando para vocês e falando do atributo que eu adoro. Porque se você buscar saber quem eu era há 10, 20 anos atrás, eu sou completamente diferente. Eu não era cristão, hoje eu sou. Eu não era coach, hoje eu sou. Eu tinha pensamentos fixos, criados nos cursos do BOP e nas experiências que vivi lá,
e hoje eu tenho pensamentos completamente diferentes. Eu era de um jeito nas minhas relações e hoje eu sou totalmente diferente. Então, a minha busca por evolução e adaptação ela tem sido constante. E eu te convido para refletir sobre as suas necessidades de mudança. Muitas vezes, o 360 que você acabou de fazer no Atributo, aqui em cima, vai te mostrar quais são as suas necessidades. E quando a gente está falando de estratégias, quando a gente está falando que todo resultado é fruto das estratégias, quando a gente está falando que todo resultado são fruto das nossas estratégias, e que existem estratégias inconscientes e estratégias conscientes, muitas vezes a gente vai ter que jogar luz sobre isso aqui, ó. Maneira como a gente se comporta, como a gente se fala com os outros, maneira como a gente está se portando, se vestindo, pensando, porque muitas vezes a estratégia inconsciente, principalmente dos nossos comportamentos, da nossa maneira de pensar, aquilo que a gente não vê, porque as estratégias práticas elas estão muito visíveis aos nossos olhos. Mas e o que está dentro da gente? Você tem buscado entender isso? E é isso que muitas vezes vai ser o seu maior limitador na sua vida. Eu falo porque foi o meu. Quando eu saía do BOP para empreender, eu cheguei no fundo do poço, eu era o cara, eu sou caveira e não preciso de nada, não preciso de nada, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, e eu não preciso de ninguém. E o meu barco afundando e eu repetindo a mesma coisa. Até que eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal, porque aqui dentro dessa estrutura ela é muito prática, mas ela também é um convite para você líder, para você que está aqui dentro, tentando entender o que eu, o Wallace e outros caveiras que vão estar aqui dentro dessa plataforma estão trazendo, a gente está trazendo a capacidade de mudar. Porque quando eu entrei para o BOP, a mentalidade mudou para o resultado, para a jornada que eu ia ter que enfrentar. Então, esse é o nosso maior convite. Eu espero verdadeiramente que você tenha começado por essa trilha do conhecimento e que a partir de agora, eu vou sempre tratar vocês como líder. Porque vocês estão dentro de uma plataforma de liderança extrema e não é porque você não está liderando pessoas que você não é, porque você é o único responsável pela sua jornada. Como você vai escolher carregar as experiências da sua vida e o que você vai fazer com ela para viver seu extraordinário. Então, eu faço o convite para que você esteja aqui na nossa patrulha. Eu quero estar cada vez mais perto de vocês, ajudando, lapidando, porque essa é a minha missão de vida. Transformar corações e mentes, vidas e empresas. E muitas vezes, quando eu transformo uma pessoa, através dos nossos cursos, palestras, treinamentos, transforma a vida dela, transforma em volta. Nós temos resultados incríveis que só me dão certeza que eu tenho que continuar na jornada que eu estou. Então, na busca pelo seu resultado, na busca pelo resultado que você está querendo, você precisa dar luz sobre aquilo que você não vê e ser flexível o tempo inteiro para alcançar a vida e o resultado que eu tenho certeza que você quer e merece. Beleza? Então, esta patrulha do conhecimento dos 7 atributos, a gente encerra por aqui. Eu quero que você escreva aqui embaixo para mim sobre o que você entendeu sobre flexibilidade e se eu posso contribuir ainda mais com esse tema. Eu tenho certeza que todos os cursos que eu estou trazendo aqui dentro, eles estão concatenados, tá? Eles se falam. Quando você for num curso de produtividade aqui dentro, no curso de liderança, quando você for no curso de procrastinação, quando você for no curso de cultura e excelência para dentro da empresa, todos esses cursos você vai encontrar essa trilha, essa patrulha de conhecimento. Você vai entender que os 7 atributos estão ali e que em cada momento é usado de forma diferente, de forma flexível, adaptando. Você vai perceber isso e você vai ver que a gente está sempre falando, ó, é porque não dá para fazer, não ficaria bom
Não ficaria legal fazer um único curso, uma tripona. Imagina uma tripona de 400 homens do BOPE subindo uma favela. Chega a ser feio, né? Mas a gente dividiu muito bem para você estudar cada curso que a gente está fazendo e cada curso vai te direcionar para um outro para você entender e ter todo o conhecimento que a gente buscou nas operações especiais, aplicou no combate, fundamentou com a neurociência PNL e está trazendo aqui para vocês. Beleza? Escreve, para aí, escreve para a gente, porque eu quero evoluir em cima daquilo que vocês vão trazer para a gente. Beleza? Fiquem com Deus, força e honra, forte abraço e avança!